Se a vida não foi igual ao que você sonhou, talvez não exista mais razão para crer, motivos para tentar viver. Amigos não tem mais, sozinho vagando vai. Agora é só você e o Pai. Amor igual não há onde encontrar. Cristo, Ele te aceita como estás. Ele te ama. Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor. Entregue sua vida, Cristo. Sentido só encontrei quando ao Pai busquei. Agora não tenho mais o que temer, nem por que olhar para trás. Com Cristo seguro estou, amparado em seu amor. No alcance me descubro, apoiado em seu grande poder. Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue sua vida, Cristo. Te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue sua vida, Cristo. Venha pra esse amor, sua vida a Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Algumas pessoas julgam este assunto muito difícil de compreender, de entender. Mas vocês verão que é um assunto que não é tão difícil assim para aprender. Prestando bastante atenção em cada passo, todos verificarão que é um assunto fácil de entendimento, porque Deus colocou tudo muito fácil para que todos nós possamos compreender, entender a sua palavra. Portanto, se você assistir esse tema 2, 3 vezes, você já está apto para ensinar outras pessoas também a respeito desta profecia tão importante dos 2.300 dias, as 2.300 tardes e manhãs. Escrita mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus, uma profecia indicava o tempo de seu batismo, de sua crucifixão e quando o evangelho seria levado ao mundo inteiro. Então, esta profecia, escrita cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, e nós vamos agora verificar que tudo aconteceu exatamente de acordo com a profecia. Cristo recomendou a leitura do livro de Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo,
Quem lê, entenda. São Mateus, capítulo 24, versículo 15. O Senhor Jesus, ele recomendou o estudo do livro de Daniel. Portanto, é um livro maravilhoso e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida, a minha vida também, para que nós possamos compreender e praticar todos os ensinos da palavra de Deus. Um tempo específico, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 12 a 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Todos compreenderão no decorrer do estudo o que está falando este verso. Um tempo específico para entender a profecia. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel veio rapidamente voando, ele queria instruir-me. Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Daniel capítulo 8, versículo 16 e 17. Aqui está falando deste homem, mas na realidade é um anjo de Deus. O anjo Gabriel, ele veio para dar a Daniel o entendimento, o esclarecimento dessa profecia. 70 semanas para os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9, versículo 24. Portanto, acompanhe atentamente e todos compreenderão este assunto tão importante. Dias proféticos. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Um dia profético é um ano literal. 2.300 dias proféticos, 2.300 anos literais. 70 semanas proféticas, 490 anos literais. Portanto, um ano na profecia, um dia na profecia equivale a um ano. 2.300 dias equivale 2.300 anos. 70 semanas equivale 490 dias, em profecias 490 anos. Foi um período dado para os judeus, para que eles realmente se preparassem, se convertessem para levar o evangelho ao mundo. Porém, vocês verificarão que eles rejeitaram, mas isto vocês obterão este conhecimento no decorrer do nosso estudo. Quando tem início o grande período profético? Quando teve início a este grande período profético dos 2.300 dias ou as 2.300 tardes e manhãs? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel capítulo 9, versículo 25. Então nós vamos ver quando teve início esta profecia. Observem no próximo slide. Artaxerxes, rei da Pérsia, decretou a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Esdras capítulo 6, versículo 14 e 7. Portanto, Artaxerxes, ele decretou ali a reconstrução de Jerusalém no ano 457. Em 457, nós temos o início desta profecia, justamente com a reconstrução de Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas
foram determinadas para o seu povo. Ele estava se referindo, falando para Daniel, mas referindo-se ao povo judeu. 70 semanas, isto é, 490 dias, que em profecia, 490 anos. Um período para que os judeus pudessem aceitar a Jesus, aceitar o plano de Deus, se prepararem para levar o Evangelho. Porém, eles rejeitaram. A partir da reconstrução dos muros, haveria 483 anos, que nos levariam ao ano em que Jesus foi batizado, no ano 27 depois de Cristo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. São Mateus capítulo 3, versículo 15 e 16. Então, o Senhor Jesus, ele foi batizado no ano 27, ele tinha cerca de 30 anos de idade, e quando ele foi batizado, os céus se abriram, e o Espírito de Deus, em forma de uma pomba, veio sobre ele. Uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Acompanhe a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nós temos ali 7 semanas. Uma semana tem 7 dias. Portanto, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 49 anos foi o período que eles usaram, que foi utilizado para a reconstrução de Jerusalém. Então nós temos aí esses primeiros 49 anos na reconstrução de Jerusalém. Depois nós tivemos, nós temos aí na profecia mais 62 semanas, ou 434 anos. Nós já temos essas duas partes que nos leva agora ao ano 27, quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. João Batista teve o privilégio de batizar o Filho de Deus. Acompanhe atentamente. Temos a primeira parte, 7 semanas, 49 anos, depois 62 semanas, mais 434 anos, e chegamos ao ano 27. Vamos continuar o estudo. O ungido seria morto. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Nós temos aí, agora, tivemos primeiro 7 semanas, depois mais 62 semanas, e agora nós temos mais uma semana para completar as 70 semanas. E fala que o ungido seria morto. Jesus seria morto na metade da semana. E vocês irão verificar que foi exatamente isso que aconteceu. 3 anos e meio após o início do ministério do Senhor Jesus, ele foi pregado na cruz, mas todos entenderão a seguir. Jesus faria cessar o sacrifício, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. São Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Quando o Senhor Jesus, ele foi pregado na cruz, quando o Senhor Jesus morreu, naquela época existia o santuário. O santuário tinha um pátio, tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. E ali existia um véu, uma cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E quando Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no passado, sempre eram oferecidos cordeiros, cada cordeiro morto representava que um dia Jesus viria à terra e derramaria o seu sangue na cruz para nos salvar. Mas quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele foi pregado na cruz, e ele disse: está consumado, está feito.
quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, então ali cancelando todas as leis cerimoniais, abolindo todas as leis cerimoniais e deixando estabelecido somente a lei moral, os 10 mandamentos, que é a base do governo de Deus. Então Jesus, quando ele morreu, o véu do santuário rasgou-se e cumpriu-se a profecia exatamente, que fala que em uma semana, na metade da semana, Jesus morreria, e foi exatamente 3 anos e meio após o início do seu ministério. Jesus morreu pregado numa cruz para salvar a você e para me salvar também. Portanto, aceitemos de coração, com alegria, o grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. 7 anos para arrependimento. O Messias é morto 3 anos e meio após o início de seu ministério, no ano 31 depois de Cristo. Vocês observam como a palavra de Deus é verdadeira, como a palavra de Deus se cumpre com exatidão. Não tem como o ser humano negar a verdade, negar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é impressionante, ela se cumpre, as profecias, elas se cumprem exatamente da maneira que está colocado na palavra de Deus. Portanto, meu amigo, não tenha dúvida com relação à Santa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, é um livro inspirado, os profetas escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, ela é digna de toda credibilidade, porque não existe nem um só texto, nem uma passagem dos 66 livros contidos na Bíblia, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, 66 livros, todos inspirados por Deus. Pode crer, pode aceitar, porque realmente a Bíblia é fiel e verdadeira, e o próprio Senhor Jesus, ele usou a Bíblia Sagrada para mostrar tudo o que iria acontecer com ele quando ele viesse a este mundo. Portanto, meu amigo, não duvide da palavra de Deus, porque é o pão do céu para alimentar a tua vida, para alimentar a minha vida e nos preparar para a vida eterna. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Observemos agora a profecia. É bom recapitular. Temos aí 49 anos, 7 semanas, foi a reconstrução de Jerusalém. Depois nós temos mais 434 anos, que nos leva ao ano 27, onde o Senhor Jesus foi batizado com cerca de 30 anos de idade. Depois nós temos mais uma semana, e na metade da semana, Jesus, o ungido, seria morto. E agora nós temos o quadro completo das 70 semanas. Rejeição final. Lançando-o fora da cidade, apedrejavam Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos capítulo 7, versículos 58, 60 e versículo 8 e 1. Agora, nós temos aqui este quadro. Se todos observarem, vocês verificarão que no ano 34, encerrou todas as oportunidades da nação judaica de levar esta mensagem a todo mundo. Eles endureceram o coração, eles rejeitaram a Jesus, rejeitaram o Messias, e agora eles apedrejaram um grande pregador do Evangelho, um homem de Deus, Estevão, um homem que tinha um grande conhecimento, um homem eloquente, um homem poderoso em palavra, um servo de Deus. Ele foi apedrejado porque ele estava pregando a Bíblia Sagrada, falando do amor de Deus.
Quando Estevão ele foi apedrejado, então ali cessou esta oportunidade, esse privilégio da nação judaica, e Deus então agora nos estendeu para todos nós o privilégio de levar esta mensagem a todo mundo. Alguém deve estar perguntando, bom, então quer dizer que agora os judeus eles rejeitaram e estão perdidos? Não, não estou falando isso, não estou falando isso. Em qualquer parte do mundo, seja judeu, seja brasileiros, americanos, em qualquer lugar do mundo, qualquer ser humano que se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como Salvador, pedir perdão de seus pecados, pode pertencer a qualquer tribo, qualquer nação, qualquer raça, qualquer língua, ele será perdoado, porque Jesus ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, houve a rejeição da nação, mas individualmente todos aqueles que querem servir a Deus, enquanto a porta da graça está aberta, existe salvação para todos. Quando a porta da graça se fechar, aí então não haverá mais salvação. Portanto, meu amigo, essa porta da graça está para se fechar a qualquer momento. Se prepare hoje é o dia de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E a Bíblia diz, se hoje, não é amanhã, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus está te chamando, portanto entregue tua vida, entregue teu coração a Jesus, e você terá o privilégio de viver com Ele eternamente. Após a crucifixão de Jesus, os judeus tiveram mais 3 anos e meio para se arrependerem. Quando Estevão foi apedrejado em 34 depois de Cristo, os judeus deixaram de ser a nação escolhida de Deus. Foi o que eu acabei de explicar agora. No ano 34, quando eles apedrejaram a Estevão, então eles perderam esse privilégio, alto privilégio, de levar a mensagem de Deus. E hoje todo mundo, todo cristão temente a Deus, tem esta alegria, este privilégio de pregar o Evangelho. Eu estou aqui, preparei esses DVDs com muito amor, com muito carinho, com muito sacrifício, não peguei um centavo de ninguém para me ajudar nesse projeto, tudo com meu suor, com meu trabalho. Qual o objetivo? Levar esta mensagem, pregar o Evangelho, para que você possa conhecer a palavra de Deus e se preparar para a vida eterna. E quando chegar lá no céu, eu quero ter o privilégio de abraçá-lo e abraçar os seus familiares também. Por isso eu tenho feito alguns apelos. Você que é um empresário, não importa, não precisa ser empresário, qualquer pessoa no mundo que deseja apoiar esse ministério, apoiar esse trabalho e colocar esta mensagem em todos os lares do Brasil e do mundo afora. Eu gostaria que cada ser humano tivesse a oportunidade de conhecer o amor de Deus e se preparar para a volta de Jesus. Você poderia entrar em contato comigo, vou deixar e-mail, telefones, todos os contatos, e você poderia doar as mídias virgens. Então nós vamos preparar os DVDs e todas estas mídias as mídias que nós recebermos, nós as devolveremos gratuitamente, para que você possa evangelizar a sua cidade, para que você possa evangelizar o seu bairro, e assim preparar as pessoas para a volta de Jesus. Pegar esses DVDs, formar uma classe bíblica, um pequeno grupo, levar para a igreja, levar para um presídio, enfim, espalhar para toda parte a palavra do Senhor. Músicas lindas que estão sendo apresentadas por esses servos de Deus. Eu tenho certeza que esse trabalho será uma bênção na tua vida e na vida de muitos que entrarem em contato com esta mensagem. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então nós temos agora o quadro completo. Vamos aqui recapitular. 49 anos, 7 semanas foi o período que gastou-se para a reconstrução de Jerusalém. 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, ou 434 anos, nós chegamos no ano 27, onde o Senhor Jesus foi batizado. Nós temos agora 69 semanas. Falta uma, que é a profecia, 70 semanas. Teve mais uma semana,
na metade da semana, Jesus seria morto, e 3 anos e meio após o início do seu ministério, Jesus morre. Então Jesus morreu, no ano 34, completa-se a última semana, Estevão é apedrejado, então ali a nação judaica perde esse privilégio de ser a nação escolhida para levar o evangelho. Cumpriu-se então a primeira parte da profecia, as 70 semanas. Você que sempre achou que compreender esse estudo das 2.300 tardes e manhã, você que sempre achou que era muito difícil, você vai verificar agora que é muito fácil entender, muito fácil, e através deste estudo, você acaba de aprender esta profecia. Quem sabe você está há muitos e muitos anos na igreja, e agora, hoje, você acabou aprendendo esta profecia, que muitos a consideram como uma coisa difícil. Olha como se torna simples. O que tem mais passagens é essa profecia de 70 semanas, 490 anos. A seguir, olha só: aceitos no Salvador, apesar dos nossos pecados, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Jesus morreu por nós. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. Jesus derramou o seu sangue por você. Jesus morreu em meu lugar, é o nosso substituto. Portanto, valorizemos o sacrifício do Senhor Jesus. Deixou os céus, deixou toda a honra, toda a glória, todo o poder, e veio ao mundo dar a sua vida por você e por mim também. Louvado seja o nome de Deus, e muito obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Filho para morrer no meu lugar, e hoje eu ter o privilégio de viver eternamente, aceitando o Senhor Jesus como meu Salvador. Olha agora a profecia completa, como se tornou fácil para entender. 490 anos, 70 semanas. Olha o que você faz. Em 1844, ou 810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, tanto na terra como no céu. O que você vai fazer? Você pega, para entender a profecia, para não complicar, para que se torne algo fácil para você ensinar para as pessoas. Quando você entendeu, perfeitamente esta parte de 490 anos, você coloca mais 1810 anos, aí você vai chegar no ano de 1844. Quando você chegar em 1844, foi exatamente em 1844 que houve o fechamento, o cumprimento dessa profecia de 2.300 anos, 2.300 tardes e manhã. O santuário seria purificado. Tenho que explicar isso. Em 1844, o Senhor Jesus, ele estava no santuário do céu. E o santuário do céu, quando Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário aqui na terra, Deus mostrou para Moisés, através de uma visão, o santuário celestial, e deu as orientações, e falou: olha, Moisés, você vai me fazer um santuário, uma réplica, um protótipo, você vai fazer algo igual ao que eu estou te mostrando. E mostrou, deu todas as orientações, todas as medidas, e Moisés, ele fez aqui na terra um santuário, de acordo com o que Deus havia lhe indicado. Então existe o santuário celestial, e esse santuário terrestre foi uma réplica, foi assim um protótipo para entender realmente o santuário celestial. E agora, aqui na terra, nós tínhamos 3 compartimentos: tínhamos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E lá no céu, o Senhor Jesus, como nosso sacerdote, ele estava ali
no lugar santo. Ele, além do nosso sacerdote, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus, ele é o nosso tudo. Jesus é tudo para nós, ele estava ali. Só que agora o Senhor Jesus, ele sairia do lugar santo e passaria para um lugar santíssimo. E alguns, para nos acusar, eles dizem: olha, os adventistas do sétimo dia, eles prenderam o Senhor Jesus no lugar santo até 1844. São acusadores que não conhecem a palavra de Deus e muitas vezes nem querem conhecer, então fica fazendo acusações infundadas. Ora, o Senhor Jesus, ele é Deus, ele não está preso em lugar nenhum. Agora, com relação a ele estar no lugar santo e passar para o lugar santíssimo, ora, no santuário, as coisas que tudo acontece ali, nem eu, nem você, nós sabemos exatamente como tudo acontece, mas um dia nós teremos o privilégio, quando chegar lá no céu, ter todo o entendimento. Porque Deuteronômio capítulo 29 diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Portanto, meu amigo, quer você aceite ou não, o Senhor Jesus estava no lugar santo e ele entrou no lugar santíssimo, e hoje ele está ali intercedendo por nós. Hoje é o dia da salvação. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos e entregar a nossa vida a Jesus. Portanto, é você que talvez não conhecia este assunto do santuário, das 2.300 tardes e manhãs, hoje você teve a oportunidade de conhecer também este assunto. No céu foi iniciada e está acontecendo a purificação do santuário, e na terra a verdade foi restaurada após 1844. Portanto, vale a pena conhecer a doutrina adventista, conhecer os ensinamentos da palavra de Deus, para que todos possam ter uma compreensão e todos saberão que a doutrina adventista, a igreja adventista do sétimo dia, olha, isso é interessante falar, do sétimo dia, porque surgiu alguns aí também revoltados, sabe, sempre houve, como lá no deserto, Coreia, Birão, se revoltaram ali contra a igreja, contra Moisés, contra Araão, contra todos, e saíram, montaram um grupinho ali, saíram. Isso também sempre acontece em todas as igrejas, mas a igreja adventista do sétimo dia, vocês poderão saber que esta igreja, ela está fundamentada na palavra de Deus. Por que eu estou pregando todos esses sermões? E nós temos na igreja dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de livros maravilhosos, que eu poderia estar aqui mostrando parágrafos, páginas, capítulos, eu poderia estar pregando e mostrando. Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para o mundo e para todos que a igreja adventista, ela está fundamentada, ela está alicerçada na palavra de Deus. Portanto, eu estou usando a Bíblia, a palavra de Deus, citando dezenas e dezenas e dezenas de versículos bíblicos, para que você, ao estudar esses versículos, como os bereanos, todos compreenderão que a igreja adventista do sétimo dia, ela está fundamentada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. É por esta razão que eu estou apresentando todos esses temas, fundamentado na palavra do Senhor, porque ela é digna de toda confiança, porque é a palavra de Deus. Logo será concluído o juízo e Deus porá fim ao pecado para sempre. Logo será concluído o juízo e Deus colocará fim para sempre no pecado. Queridos, esta é a mensagem deste dia. É uma mensagem linda, maravilhosa. Vocês perceberam como ficou fácil entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Se você conhecer a igreja adventista, se você se aprofundar na doutrina adventista, você verá que realmente vale a pena servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas têm tomado esta decisão, têm aceito Jesus como Salvador? Eu tenho observado durante a minha vida, Deus tem operado muitos milagres na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa. Eu tenho observado o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas.
Um dia, eu estava andando pelas ruas de São Caetano e eu avistei um homem, cabelo comprido, os olhos verdes, barba grande. Eu olhei aquele homem, me chamou a atenção, porque a figura daquele homem é bem parecido com muitas ilustrações que as pessoas utilizam aí, mostrando assim, algumas ilustrações que as pessoas criam, eles fazem, mostrando assim a respeito do Senhor Jesus. Embora nós não temos nada nesta terra, não ficou nada mostrando realmente a fisionomia. Nós sabemos que Jesus é o nosso Deus, um Deus de amor, e tudo isso que se cria por aí são ilustrações, são figuras, mas na realidade nós não sabemos como foi assim pessoalmente o Senhor Jesus. Nós o saberemos quando Ele voltar, nós o veremos face a face, transformado em toda a sua glória, e vai ser realmente um dia magnífico. Mas esse homem, eu parei e comecei a conversar com ele, e perguntei: o senhor está com fome? Ele falou: sim, eu estou com muita fome. Eu falei: eu vou comprar algo para o senhor comer. Ele disse: eu não quero comer nada. Não, mas se o senhor está com fome, por que o senhor não quer comer? Ele falou assim: olha, eu estou em greve de fome, faz 12 dias que eu não como. Eu falei: mas qual é o motivo? Ele falou: olha, eu sou engenheiro e eu sou filósofo, os meus familiares moram na Alemanha, e eu vim trabalhar aqui no Brasil, trabalhando em uma empresa, e como engenheiro, eu construí uma peça, e esta peça está dando assim um retorno financeiro muito grande para esta empresa. E eles acabaram patenteando a minha peça que eu criei no nome da empresa e tiraram todos os meus direitos, inclusive também prenderam o meu passaporte. Os meus familiares estão me aguardando lá na Alemanha e eu não estou impossibilitado até de viajar, sem dinheiro, sem o direito da minha peça, sem o meu passaporte. Por isso estou fazendo esta greve de fome, para reivindicar o meu passaporte e o direito dessa peça também. Tentei argumentar com aquele homem, falei várias coisas, mas ele disse: não, eu não quero. 2 dias depois, eu estava estudando, quando eu estava subindo a rua Manuel Coelho, ali em São Caetano, para chegar na Avenida Goiás, o Espírito de Deus tocou em meu coração para conversar novamente com aquele homem. E aquele homem, ele estava assentado na porta de uma escola, e eu falei: Senhor, eu posso falar com ele com uma condição: se o Senhor colocar em meu coração as palavras que eu tenho que falar para ele. Eu terminei de fazer a minha oração e fui ao encontro daquele homem. Quando eu cheguei ali, ele estava muito fraco, debilitado, já fazia agora 14 dias sem comer. Eu conversei um pouco com ele, e naquele momento o Espírito Santo colocou em meu coração para que eu pudesse analisar e pensar o que eu estaria pensando se eu estivesse no lugar dele. E eu falei para ele, eu falei assim: olha, eu quero que o senhor olhe bem nos meus olhos. Ele olhou. Eu falei: eu vou dizer para o senhor uma coisa: existe uma palavra chamada prisma. Esta palavra é a maneira que se vê as coisas. Talvez neste momento o senhor olhando nessa direção é uma coisa, olhando nessa direção é outra, olhando para cima é outra, olhando para baixo é outra. Várias maneiras de se ver uma situação. Talvez o senhor está aqui agora pensando que daqui a pouco alguém vai chegar e lhe procurar, lhe dando o direito do passaporte, também desta peça. Isso o senhor está pensando isso agora. Eu também não vou descartar essa probabilidade, pode até acontecer, eu não vou dizer que não, mas só que existe no mundo muita corrupção, muita maldade. Talvez o senhor está pensando que todos estão preocupados com o senhor, mas talvez nem estejam tão preocupados assim. Talvez esteja comendo, bebendo, adulterando, bagunçando. E se o senhor morrer aqui, é provável que o senhor vai ser enterrado até como indigente. Não tem documento, não tem nada. O senhor deveria fazer, sabe o quê? O quê? O senhor tem que se alimentar, o senhor tem que comer, ficar forte, bem nutrido. Daí o senhor vai chegar diante desta empresa bem alimentado, cabeça erguida, e ali vai falar com a autoridade, falar: olha aqui, eu sou dono da peça e o passaporte é meu, eu exijo que isto vocês me devolvam, e fala com a autoridade, porque é do teu direito.
mas do jeito que o senhor está, o senhor vai acabar morrendo. E aí, o senhor poderá ser enterrado até como indigente. Aí ele parou, pensou, você sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou pensar se eu vou comer ou não. Naquele momento, em um curso de vendas que eu participei, falei, olha, quando a pessoa manifestar o primeiro desejo, aproveite aquele momento. Então, saí correndo, estava sem dinheiro, cheguei em um bar em São Caetano, o senhor Walter, falei, olha, prepare alguns lanches, eu não tenho dinheiro, mas eu vou levar esse lanche, depois eu passo e pago o senhor, eu preciso desses alimentos. E ele preparou para mim, isso começou uma chuva muito grande, coloquei aqueles lanches debaixo da camisa, saí correndo e lá encontrei aquele homem. E aquele homem falou, você falou, eu vou acabar comendo. Falei, só que antes do senhor comer, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus, porque só Deus pode realizar uma coisa dessa. Eu orei a Deus, agradeci ao Senhor por ter transformado a vida daquele homem. Dei àquele homem o alimento, ele comeu, eu o convidei para vir à igreja em São Caetano, na rua Maranhão 340, e ele esteve na igreja. Quando o pastor terminou de pregar, ele falou, que sermão lindo, que mensagem maravilhosa, que tema maravilhoso é este. Eu peguei o sermão do pastor, dei o sermão para ele, eu desci com aquele homem ali, próximo da Avenida Goiás, e eu me lembro como hoje, ele olhou nos meus olhos e falou, Geraldo, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já agora entendi que Deus tem um plano na minha vida, provavelmente eu nunca mais te verei aqui na terra, hoje é a última vez que eu estou te vendo, eu acredito que isso vai acontecer, você nunca mais verá o meu rosto, porque você vai seguir a sua vida, eu vou seguir a minha vida, mas Geraldo, eu quero que você saiba de uma coisa, eu não vou te ver mais nessa terra, mas um dia, quando Jesus voltar, eu vou te abraçar lá nos céus, porque eu também quero conhecer esse Jesus, e um dia eu vou ter a oportunidade de abraçar este homem no reino dos céus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa continuar estudando a palavra de Deus, e juntos nos preparemos, porque Jesus em breve voltará. Que Deus seja louvado, e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, amém. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida entregou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida se entregou? Lhe falei do meu passado e me perdoou.
isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida entregou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida entregou?